Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Eu Quero Saber Direito. Meu nome é Valéria Nério e eu vou estar aqui com vocês nessa aventura de conhecer o mundo jurídico de uma forma um pouquinho diferente. Valéria, o seu canal é mais um canal só sobre direito? Não, eu não vou falar só sobre legislações. Vou sim falar sobre leis, vou sim falar sobre exame de ordem, vou falar para o estudante, mas também vou falar para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre esse universo, né, que é tão vasto. Mas também preciso falar para os meus colegas, principalmente para os meus colegas advogados, que nós precisamos de conversar sobre um conhecimento jurídico um pouco mais inovador, que perpassa por diversas áreas do conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico. Por que ele é polêmico? Porque como eu vou dar a chave ou a resolução mágica de como você vai passar no seu exame de ordem? É impossível. E seria um tanto quanto antiético e antiprofissional eu vir aqui falar isso para você. Você não concorda? Mas então o que eu vim fazer aqui afinal? Eu vim trazer algumas estratégias que eu entendo que são fundamentais no processo de preparação para o exame da OAB. E antes de qualquer coisa, eu preciso apresentar para vocês alguns dos temas que nós vamos falar aqui no canal. Vai ter um vídeo muito bacana em que eu vou falar, trouxe algumas coisas bem interessantes aqui, deixa eu só tampar o registro, né, porque senão vocês já viram, não pode. Das diferenças das carteirinhas. Valéria, tem diferença ou vantagem de eu ter uma carteirinha de estudante? Essa aqui é a minha de advogada e essa daqui era a minha carteirinha enquanto estagiária de direito, tá certo? Vou deixar um vídeo específico só pra gente poder isso. E também vamos falar aí um pouco das funções, das atividades pelas quais os estagiários de direito podem e devem se apropriar. Mas hoje nós vamos falar sobre a obtenção do registro profissional através, é claro, da aprovação no exame de ordem. A tão sonhada vermelhinha, né, gente? É emocionante. Chorei muito. Esqueço? Jamais. Então vem comigo porque eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. O que acontece? Primeiro eu tenho que contextualizar como é que foi o meu processo de exame de ordem. Foi extremamente conturbado, não foi fácil, foi difícil porque foi na pandemia. O meu exame de ordem deveria ter acontecido no primeiro semestre de 2020, mas ele foi acontecer somente no ano seguinte por conta da pandemia. Então eu consegui realizar o exame somente no primeiro semestre do ano passado, a primeira fase. A segunda fase aconteceu no segundo semestre do ano passado. Em novembro aconteceu a minha solenidade para entrega aí das carteirinhas, dos registros, assim como também a realização do juramento. Então, assim, esse foi o meu processo, foi um processo um pouco mais longo, muito por conta e em virtude da pandemia. Mas agora tende a se normalizar esses processos, né, esses processos seletivos que atualmente é realizada pela FGV. Não sabemos se haverá mudanças recentes, quais serão essas mudanças, mas eu entendo que em termos de planejamento, em termos de organização de como é que vai dar esse processo, alguns elementos são fundamentais para a gente poder ficar um pouquinho mais seguro. Primeira coisa, eu trouxe minha colinha para eu não esquecer dos elementos. Primeira coisa, a saúde mental, tá, gente? Na minha época de preparação, eu fiquei muito atordoada, porque eu tinha medo, o que é natural, né? Entre os muitos medos pelos quais a gente sente o medo da reprovação. A gente já tem aquela cobrança, poxa, mas eu fiz 5 anos de faculdade, fiz estágio, não dormi, e agora eu preciso trabalhar, obviamente. Então, assim, existe toda uma pressão também, claro, da sociedade, da família e a autocobrança que faz com que a nossa cabeça fique cheia de coisas. E aí eu trago algumas sugestões. Primeira coisa, tente pensar e se centrar naquilo que você gosta de fazer enquanto atividade recreativa.
Pense em fazer uma yoga, uma meditação, uma natação, ou simplesmente dormir, descansar, sabe? Se esvaziar, se deixar um pouco fora desse processo. Eu estudava em média 8 horas por dia, mas isso por quê? Porque como eu trabalhava muito, nos momentos que eu tinha de descanso, ou mesmo nos momentos que eu estava em casa, eu aproveitava para estudar. Mas sempre eu tinha uma pausa e um momento de respiro. Sempre os meus estudos eles eram intercalados. Eu não estudava horas a fio direto. Eu estudava por momentos específicos e descansava. Momentos específicos e descansava. Para que eu pudesse ter um momento de respiro, certo? Saúde mental é importante, que senão você vai ter muita dificuldade de levar esse processo adiante. Vai dar certo, mas vai ser ainda muito mais maçante para você. Segundo ponto, planejamento. Gente, por que planejamento? Eu preciso me organizar em relação ao tempo. São muitas disciplinas, não é verdade? O conteúdo, ele é vasto, não é verdade? E, em certa medida, muito aprofundado em algumas questões. Então, assim, hoje nós temos um exame de ordem que ele mistura conteúdos de temáticas diferentes dentro de uma prova. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O meu exame foi o 32º exame de ordem. Eu tive questões de direito internacional misturadas com o direito administrativo. É plenamente possível. É muito importante a gente entender como é que tem sido essa dinâmica. É uma dinâmica cada vez mais complexa, eu diria. Porque o que a gente precisa se resvaler é do pensamento jurídico. E para isso a gente tem que estudar bastante. Então, se planejar em que sentido? Se planejar no sentido de eu tenho quantos meses para estudar? Meses, tá, gente? Não dias, pelo amor de Deus. Mas se tiver dias também, faz parte, a gente pensa em outras estratégias, mas eu deixo aqui a minha sugestão para que você deixe um tempo mínimo aí de pelo menos 3 meses para poder estudar para essa prova. E nisso entram as sugestões de materiais. Não sugestões propriamente ditas, mas eu vou contar como é que foi a minha experiência de seleção de material. Para mim foi muito difícil. Eu escolhi fazer direito administrativo na segunda fase. Então, para a primeira fase, sim, eu tive uma escolha bem definida, eu já vou mostrar para vocês. Mas para a segunda fase, realmente, eu tive uma dificuldade. Porque poucas eram as pessoas, e acredito que até hoje são as pessoas que falam sobre o direito administrativo, que têm interesse sobre o direito administrativo. Então, eu tive uma certa dificuldade. Eu vou trazer aqui 2 opções bem interessantes, que foram boas para mim, se caso alguém tenha algum interesse. Mas, para a primeira fase, eu vou mostrar um material que me ajudou demais. Então, vamos lá. Tá tudo aqui, tá nessa pilha de livros. Deixa eu tirando aqui. Para a primeira fase, vamos lá. Para a primeira fase, eu usei esse material aqui. Como se preparar para o exame de ordem. A minha edição foi a edição 2020, tá certo? Já incluí aqui o pacote anticrime na época. E foi essa versão que eu utilizei, né? A organizadora desse livro é maravilhosa, é a Ana Clara Fernandes e pelo Valedir Ribeiro Santos. Então, assim, é bem legal, muito, 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 muito bom. Esse aqui é um livro de prática, vamos dizer assim, onde você tem várias questões para poder resolver. O meu tá bem rabiscadinho, olha só. Bem marcadinho, bem estudado. Né? Cheio de coisinhas aqui também, marcado, sujo. É assim que tem que ser, né, gente? Mas, assim, é bem legal porque tem prática. E, assim, já adiantando e dando um spoiler, porque essa vai ser uma também das sugestões que eu daria, que tá na parte da revisão constante. A necessidade de se fazer exercícios. Se você está se organizando e se preparando para o exame da ordem, você precisa praticar, você precisa fazer exercícios.
Essa aqui é a parte teórica, né? O kit ele vem com 3 livrinhos, sendo que o outro é o gabarito, tá certo? Então esse aqui é o livro de teorias. Então aqui também tem de todas as disciplinas, de todas as temáticas que caem no exame da ordem. Foi muito bom para mim, claro que não é um material que faça milagres, porque a gente tem que levar em consideração que você tem que vir de uma rotina de estudos desde a faculdade e que esse material ele vai servir como um subsídio para que você possa treinar e assim ter uma segurança maior na hora de fazer sua prova. Próxima dica, prática. Né? Como eu disse, sempre prática, 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 prática e prática. Tem que fazer muito exercício todos os dias. Eu fazia em média 80 exercícios por dia, para ter segurança de que realmente estava tudo certo, que eu estava entendendo e que a coisa estava fluindo. Aqui, gente, o gabarito, tá vendo? Aí tem ele é fininho, ele vem no kit, tá? É bem legal. Depois eu posso até deixar aqui para vocês linkado como é que vocês conseguem acessar esse material, que ele é muito bom mesmo, de fato. Existe um cronograma, ela mesma organiza um cronograma super interessante, baseado aí em períodos, né, de acordo com a sua disponibilidade, é super interessante. Para mim, ajudou bastante. Antes de eu ir para os vademecums, que o vademeco já é para a hora da prova, agora nós vamos para a segunda fase. Ainda estou falando de materiais, tá certo? Segunda fase, passei na primeira fase. Uhul, graças a Deus, que bom. Seguimos então para a segunda fase. Na segunda fase eu usei esse material, também aqui um caderno de questões, né, um caderno de treino do professor Matheus Carvalho, excelente material. Sempre gostei muito do professor Matheus, muito didático, adoro a forma com que ele dá aula, com que ele apresenta os exemplos, é super bacana. E da mesma forma, né, tem aqui uma teoria resumida e o caderno de prática, como sempre, prática, 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 prática e muita prática. Eu trouxe aqui para vocês perceberem o tanto de prática que eu fiz na segunda fase. Tudo isso daqui é petição, resumo, esse aqui é a minha prova, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Resuminho que eu fiz, porque eu ainda tinha tempo, né, igual aqui, algumas súmulas dos tribunais superiores, então assim, isso tudo me ajudou bastante para poder treinar. Claro que sim, treino de peça é fundamental. A ideia é que você treine tanto que você não precise pensar mais na estrutura dela, você já faça ela de forma automática praticamente. Porque o que você vai precisar levar para sua prova, na verdade, é o raciocínio jurídico para você poder resolver a sua questão. Aqui, ó, trouxe aqui para vocês a minha provinha, para vocês olharem que eu realmente fiz direito administrativo. Não usei muito o espaço, assim, rabisquei um pouquinho o meu rascunho, né? Olha só, fiz aqui, rabisquei algumas coisinhas, mas não usei tanto as outras folhas, olha. Porque o tempo é muito corrido, gente, o tempo é muito corrido, muito corrido. Por isso que é bom treinar. Se você não treina, você fica realmente perdido, confuso e não dá tempo de fazer, porque é muita coisa mesmo, tá? Você tem que fazer a peça e você ainda tem que resolver as questões. Depois eu posso comentar um pouquinho mais sobre a estrutura da prova. Só não vou comentar nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. Mas é algo que a gente precisa refletir com muito carinho, essa questão dos treinos, tá? E aí nós vamos para uma próxima dica, que são as revisões. As revisões precisam ser constantes. Se você está estudando, você precisa revisar para reforçar esse processo de entendimento de todo o conteúdo. E por fim, eu vou deixar aqui uma dica bônus, que é em relação aos medos, né? Eu tinha muito medo do que podia e do que não podia em relação aos vademecums. Tinha muito medo. Pode usar lápis de cor? Ah, mas pode usar caneta? Ah, pode usar clipe? Pode usar clipe colorido? Então, assim, depois posso fazer um vídeo especificamente, se vocês quiserem, falando sobre essa questão do medo propriamente dita, né, ali no momento que você segunda fase, né, sua prova de segunda fase,
Mas hoje eu vou trazer para vocês os vademecums que eu levei, a forma com que eu levei. E por que que eu fiz isso? Então vamos lá. Como eu disse, eu usei o material do professor Matheus Carvalho e ele tem também o vademecum administrativo, né, de direito administrativo, porque nós temos as nossas legislações específicas, né, para poder estudar, para poder levar para a prova. Então vocês podem ver que aqui o marcador que eu utilizei na época foi o marcador oficial. Esse daqui foi da marca Fácil, que é aceito pela banca. Coloridinho mesmo, do jeitinho que você está vendo. Não tem problema nenhum, pode levar, pode usar, pode fazer revisão, tudo isso. Depois eu vou explicar isso melhor para vocês como é que funciona, certo? Levei esse vademecum, só que muita gente ficou falando que o meu tava muito colorido e de fato eu usei muito lápis de cor. E eu comecei a ficar preocupada. E aí o que eu fiz? Eu levei outro vademecum só puro, sem nada, sem nenhuma marcação, sem nada, porque eu pensei, meu Deus do céu, se tomarem o meu vademecum na minha prova por alguma razão, eu sei que eu vou me desestabilizar. A gente já vai com muita coisa na cabeça, a gente vai muito preocupado. Por mais que saibamos que há formas de se portar e de resolver essa situação, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre com vocês, porque pode acontecer com vocês de algum fiscal, né? Nesse caso, pegar o vademecum. E sim, há providências que se pode tomar em relação a isso, mas no momento eu queria ter preparada para nem por isso eu ter que passar, sabe? Então eu levei também um outro vademecum zero, limpo, sem nada. Aqui ele tá com algumas coisas porque depois eu acabei usando também, né, para alguns estudos, mas ele de fato foi sem nenhuma marcação, nada. E por fim, esse daqui eu usei para os estudos do professor José Aras, que ele também pode ser levado para o exame de ordem, tá certo? E ele foi marcado com clipe. Lembra que eu falei que eu tava com medo? Pois então, eu levei com clipe. A princípio eu comprei só para estudar, mas depois eu percebi que sim, eu poderia levar e eu também levei. Então sim, no dia do exame da ordem eu levei 3 vademecums. Gente, eu fiquei muito preocupada. Eu levei, vocês imaginam eu levando esse aqui pra fazer a prova. Foi a coisa mais engraçada do mundo. Todo mundo sabia que eu tava vindo fazer a prova do OAB. Mas deu certo. Então, assim, de fato, não tive problema com nenhum deles, estava tudo certinho. A minha preocupação era em relação à marcação, Mas depois a gente pode tratar sobre esse tema em específico, separadamente. Porque realmente eu sei que gera dúvidas, eu já tive essas preocupações e é super normal. Porque cada cursinho fala uma coisa, cada preparatório fala uma coisa. Então eu estava muito preocupada com isso, então eu resolvi me resguardar de todas as formas. Usei marcador da marca Fácil, usei clipe colorido e levei um sem nada. Mas a minha dica pessoal você pode optar, ou você pode usar um marcador oficial, ou você pode usar clipe, não tem problema nenhum. Pode ser colorido? Pode ser colorido, não tem problema nenhum. Assim como você pode fazer marcações no seu próprio código, assim como você também pode fazer revisões de artigos. Combinado? Depois eu vou falar sobre isso no outro vídeo, certinho? Porque o vídeo já tá ficando bem longo. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, comenta pra mim quais que são as principais dúvidas que vocês têm, porque eu tinha muita dúvida, tinha muitos medos, muitas preocupações, muitas angústias. Então vamos fazer uma rede pra gente poder distribuir um pouco aí dessa angústia, né? Vamos dividir um pouquinho aí desse fardo, tá certo? Muito obrigada pela sua audiência, espero ver vocês logo logo. Tchau, tchau!